Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu quero meditar com você no Salmo de número 18. Vamos ler aqui a metade desse salmo, eu vou lendo e estudando e comentando com você. O Salmo 18 inicia com um dos versos mais lindos das Escrituras. Ele inicia assim, Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O texto aqui em hebraico diz Irkankana Adonai. Eu te amo, ó Senhor. Que coisa linda, né, queridos? Um capítulo das Escrituras que começa já declamando um amor a Deus. Queridos, isso nos mostra o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, que não é um mero relacionamento de uma divindade para uma criatura ou de um rei para um servo. Não, é um relacionamento em que há afeto, em que há intimidade, em que há proximidade, em que Deus vem até nós, nós vamos até Ele e nos relacionamos. E é um relacionamento envolto em amor, que é o sentimento mais profundo, mais belo que o ser humano pode ter. E é mais do que um mero sentimento que envolve apenas emoções. O amor é algo maior que isso, né? O amor envolve todo o nosso ser. Envolve a espiritualidade, envolve sentimento, envolve pensamento, envolve o todo do ser. E isso de nós para com Ele e de Ele para conosco. O Evangelho nos diz que Ele nos amou primeiro. Então veja que num relacionamento existe um amor de um lado para o outro e de outro para o um. A primeira parte já foi feita e já existe, sempre existiu o amor de Deus para mim e para com você. Falta agora a nossa parte. Nós amarmos a Deus, nós dizermos, eu te amo, ó Senhor, para que então haja uma reciprocidade, um relacionamento puro, um relacionamento completo. Nós sendo amados, nós amando a Deus. Isso que as Escrituras chamam de pericorese. Nós participarmos da dança do amor. Nós nos relacionando com Deus, Ele se relacionando conosco. É um relacionamento de afetividade. Um relacionamento que nós o chamamos de Pai, de Abba, e Ele nos chama de filhos. Queridos, desenvolva seu relacionamento com Deus. Converse com Ele, fale com Ele, coloque diante dele as suas ansiedades, os seus temores e fale a Ele, sim, que o ama. Pense nele, se volte para Ele, faça com que o fervor no seu coração só cresça, que a sua dedicação, que o seu pensar e admirar a Ele e a Jesus só cresça. Eu te amo, ó Senhor, minha força. E no verso 2, o texto nos diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Veja que nesse verso, ele dá a Deus diversas qualidades. Ele ilustra a confiança que ele tem em Deus, a força que Deus dá, chamando Deus de rocha, fortaleza, libertador, rochedo, refúgio, escudo, um poder que salva, torre alta. Então, queridos, nós precisamos sim declarar diante das dificuldades quanto Deus vai nos guardar, o quanto Deus se mostrará por nós, o quanto Deus nos defenderá, o quanto podemos encontrar nele abrigo e refúgio. Que a gente lembre isso sempre, diante de qualquer temor, de qualquer perigo, que a gente lembre que Deus é uma rocha, é uma fortaleza. E não basta nós sabermos disso, nós temos que viver isso. Temos que ir até Ele, nos refugiarmos nele, estando com os pensamentos todos atordoados, todos frenéticos, a gente acalmar o nosso coração, em vez de pensar nos problemas, simplesmente dizer e afirmar em fé: Ele é rochedo, Ele é fortaleza, Ele é torre alta, Ele é refúgio. Senhor, eu me refugio em Ti. Senhor, esses meus pensamentos, todos
tão frenéticos, todos tão assustados, eu vou encontrar força e coragem em ti. Eu vou encontrar no Senhor aquilo que me acalma, aquilo que me dá paz. Porque aí, queridos, é uma paz que está acima das circunstâncias. Porque se a sua paz depender das circunstâncias, você vai perdê-la frequentemente e talvez nunca achá-la mais. A sua paz tem que estar em Deus, que está acima das circunstâncias, te ajuda com as circunstâncias, acalma primeiro o seu coração, acalma depois as circunstâncias, mas para que você possa atravessar pelos diversos desafios e obstáculos da vida, sofrendo o mínimo possível. E a gente sofre o mínimo possível se a gente não se abate, se a gente não se desanima, se a gente não se desespera, se a gente não se angustia. Para uma mesma situação, exatamente a mesma, uma pessoa passa cheia de medos, cheia de reclamações, de murmurações, de desespero, de agonia, e para uma mesma situação, outra pessoa vai passar com mais tranquilidade, com mais calma, buscando, na verdade, força e energia para superar aquilo, para atravessar aquilo. São mesmas reações. Uma reação é debilitante, a outra reação fortalece. E isso fica mais fácil se nós lembrarmos que Deus caminha conosco, que Deus está conosco. E todas essas declarações aqui do salmista, de Deus ser rocha, fortaleza, libertador, rochedo, ele afirmou isso não teoricamente, não sem saber o que é sofrimento, pelo contrário. Nós vemos aqui a partir do verso 3 a quantidade de perigos que o salmista enfrentava. Ele diz: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Então, primeiro, ele tinha inimigos, pessoas que o queriam mal, pessoas que queriam prejudicá-lo. E ele está declarando que Deus vai ser a fortaleza dele. E clamando ao Senhor, que é digno de louvor. Clame a Deus. Diante dos perigos da vida, das dificuldades da vida, clame a Deus. Ele vai falar, então, de coisas ainda mais perigosas. Ele vai dizer: as cordas da morte me enredaram. Ele estava amarrado, preso pelas cordas da morte. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Então veja, ele tinha inimigo, estava em perigo de morte, perigo de destruição, foi surpreendido e estava nisso tudo envolto. Foi alcançado por todo esse tipo de problema. Não sabemos que foi de saúde, foi de perigo de violência, ou qualquer ou de ruína financeira, que comenta aqui, destruição, ou se foi tudo isso junto. A questão é que, em meio a essas dificuldades, ele se apegou a Deus. Porque tem duas reações, queridos. Alguns abandonam Deus, outros se apegam a Deus. Será que abandonar Deus num momento tão complicado, tão difícil, é uma boa escolha? Vai ajudar ou vai piorar a situação? Tem pessoas que falam: ah, não funcionou, as promessas de Deus não funcionaram, não, está dando tudo errado na minha vida, e perde a fé. Mas, ora, a fé não é justamente para te fortalecer e te ajudar nesses momentos? Ora, quando está tudo bem, Deus, por mais que sempre é uma companhia importante e maravilhosa, ali entre aspas, você estava correndo bem. Agora, quando você está com terríveis problemas, é que você mais precisa da ajuda dele. Que você mais precisa de orientação, que você mais precisa de força, mais precisa de ânimo, mais precisa que ele intervenha. Meu irmão, na hora que vem uma batalha, que bom que você está com ele do seu lado. Então, olhe para todos esses perigos de inimigos, de morte, de destruição e diga: ele é a minha rocha, ele é a minha fortaleza, ele é o meu libertador, ele é o meu rochedo, ele é o meu refúgio, ele é o meu escudo, ele é a minha torre alta. É diante dos problemas, porque para que serve um escudo quando não há guerra? Para que uma fortaleza quando não há guerra? Ora, se Deus é escudo, Deus é fortaleza e refúgio, refúgio também é para quê? Quando você está em perigo, precisa se refugiar. Então, o escudo, a fortaleza, o refúgio é justamente para esses períodos,
períodos de problemas, para os perigos da vida. E nós temos que ir a Deus, que é o que diz o verso 5. Na minha aflição, clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Então, meu irmão, clame, clame mesmo, e até grite por socorro. Não grite de desespero, grite por socorro e a Deus. E aí ele diz e mostra a resposta que aconteceu tantas vezes comigo e com você, e vai acontecer tantas outras. Clamei ao Senhor, gritei por socorro. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Quantas vezes, queridos, isso já aconteceu com você? Que você clamou e a resposta veio. Então é isso. Mesmo que você esteja em uma situação até mesmo de gritar, você grita, mas nosso grito chega à presença dele, chega aos seus ouvidos. Então, querido, saiba que ele está ouvindo a nossa oração. E isso é mais um motivo para você orar. Porque quando você ora, ele te ouve. Ele vai te ouvir. Ele está sempre atento aos nossos clamores. Que privilégio, né, queridos? Tem pessoas que às vezes não nos ouvem. Você já percebeu isso? Tem pessoas que não estão nem aí para o que a gente está dizendo. Tem pessoas que não dão importância, pessoas que não querem ouvir, ou faz o ouvido mudo, ouvido surdo, ouve por um ouvido, sai pelo outro. Agora Deus não, Deus te ouve. Ele o rei dos reis, o criador do universo te ouve. Isso por si só já é um motivo para você orar, porque o Senhor do universo estará te ouvindo. Então clame, fale, grite, ore. Ore a Deus e coloque diante dele o teu problema. E do verso 7 em diante vai mostrando como Deus se levanta e tudo treme, tudo se abala, tudo só teme diante do poder dele e se prepara para a ordem que ele dará. A terra, o mar, os céus, tudo estremece, porque ele se levanta em nosso favor e dará um comando de vitória, ele intervirá, ele vai agir. E os versos vão vindo falando sobre tudo isso, até que chega aqui no verso 16, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Esse verso aqui, queridos, profeticamente é o que aconteceu na vida de Pedro, que ele desce do barco no meio da tempestade, anda até Jesus sobre as águas, Jesus que andava sobre as águas e chamou Pedro. Pedro então anda sobre as águas, só que por causa da fé, que a gente se assusta com as tempestades da vida, né, queridos? A gente se assusta, com certeza, porque as tempestades são muito grandes. E o poderio dessas tempestades são maiores do que a nossa força, que é o que o verso 17 vai dizer. Os meus adversários que eram fortes demais para mim. Você já não passou por situações assim? Ou está passando por uma situação em que o problema são fortes demais para você? Pois é. E aí, quando a gente olha para essa tempestade, como Pedro olhou uma tempestade que era forte demais para ele, ele começou a afundar. E esse verso 16, profeticamente é o que aconteceu com Pedro. Das alturas ele estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. É isso que Deus faz, queridos. Às vezes a gente começa a afundar, começa a entrar em águas profundas e ele estende a mão. Ele estende a mão e livra-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Então confie, queridos, ore e saiba que a mão será estendida para te tirar das águas profundas. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.